Milionário acorda surpreso ao descobrir segredo oculto de mãe solteira em ônibus. Era uma manhã como qualquer outra. O sol estava tímido, escondendo-se atrás de nuvens cinzentas, e o trânsito da cidade pulsava ao redor. Gabriel, acomodado em seu carro luxuoso, pensava em suas reuniões do dia, em como sua vida era previsível e repleta de privilégios. No entanto, um pequeno acidente de trânsito o fez deixar seu conforto de lado e embarcar em um ônibus lotado. No primeiro instante, ele se sentiu um peixe fora d'água. O cheiro de suor e o barulho de vozes misturadas o cercavam. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma jovem mãe, Mariana, estava no fundo do ônibus, segurando firmemente sua bolsa surrada enquanto seu filho, um garotinho de olhos curiosos, se aninhava em seu colo. Gabriel não pôde evitar. Ele fixou o olhar nela. A mãe, com uma determinação surpreendente, começou a responder a um grupo de passageiros que a atacava com palavras pesadas. E quem aqui nunca teve um deslize na vida? Ela desafiou, sua voz alta e firme. O ônibus estava em silêncio agora, todos virando-se para ela. Gabriel podia sentir a tensão no ar, os olhares dos outros passageiros, balançando entre o apoio e o julgamento. Mariana falava sobre suas dificuldades, sua luta diária para sustentar seu filho, e ele percebeu que sua vida não era apenas uma contagem de dias, mas uma batalha constante contra o preconceito e a solidão. Ela contou sobre como tinha que fazer malabarismos com 2 empregos, como cuidava do filho e ainda assim sorria. Seu olhar ardente atravessava Gabriel como uma flecha. Ele sentiu um nó na garganta. Nunca tinha se deparado com situações assim tão de perto. Para ele, aquelas histórias eram apenas estatísticas, mas ali, dentro do ônibus, a realidade estava tão clara. Mas o que realmente o deixou em dúvida foi quando ela fez uma pausa, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba. Meu filho, ele não é só um garoto qualquer. Ele tem uma conexão profunda com a verdade que muitos ignoram. Algo no meu passado, algo que pode mudar tudo. A frase pairou no ar, e o ônibus parecia ter parado. Gabriel sentiu um frio na espinha. Ele não sabia, mas as palavras de Mariana estavam cruzando linhas que ele preferia nunca ter traçado. As histórias obscuras de sua própria família, os segredos enterrados, os abandonos que poderiam estar conectados a ela. O que Mariana sabia que poderia arruinar a vida perfeita que ele construiu com tanta dificuldade. Os olhares em torno deles acresciam a tensão. Ele viu sombras se movendo entre os passageiros. Alguém o observava, alguém que não parecia feliz com a revelação. Um murmúrio crescente começou a se espalhar. O que ele faria com essa informação? Como isso mudaria tudo? E mais, Gabriel se arriscaria a se envolver na vida de Mariana e em seu passado, mesmo que isso significasse abrir uma caixa de Pandora. Mariana olhou diretamente nos seus olhos, desafiando-o, como se pudesse ver além da sua máscara de milionário. Você vai ficar com seu conforto ou vai me ajudar a descobrir a verdade que pode nos libertar? A pergunta ecoou na mente dele. Gabriel sentiu a pressão em seu peito, a urgência de escolher entre ignorar o óbvio e tomar uma decisão que poderia mudar, não apenas a vida dela, mas a sua também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel ficou paralisado com a pergunta de Mariana.
A atmosfera no ônibus era carregada, o silêncio pesado, quase palpável. Ele não estava preparado para aquilo. O olhar dela penetrava sua alma, desafiando-o a escolher entre seu mundo isolado e a vida crua que ela representava. Então, o ônibus freou subitamente. Um grito cortou o ar. "Sai da frente!" Uma explosão de vozes. De pânico. O metal rangia. Gabriel instintivamente segurou o assento à sua frente. O ônibus havia colidido com um carro. O impacto foi brutal. Ele sentiu seu coração disparar um frio na barriga. Mariana, clamando por segurança, abraçou seu filho, protegendo-o. Gabriel se levantou, seus pés instáveis em meio ao caos. O que estava acontecendo? O cheiro de fumaça entrou em suas narinas, enquanto os passageiros começavam a se mover, a confusão reinando. Então, algo no seu interior começou a mudar. Ele deveria se importar? Não era só mais uma cena de tragédia que ele assistia de longe. Mas a resposta não estava ali. Estava em Mariana, que permanecia firme, encarando tudo com determinação. "Vamos sair!" ela gritou, seu rosto pálido, mas sua voz forte. Os passageiros começaram a se aglomerar na porta de saída. Gabriel estava paralisado olhando para ela, sentindo que algo além do acidente havia mudado. Ele se aproximou, mas ela já havia tomado a frente, ajudando outros a saírem. Quando ele finalmente se moveu, a porta se abriu com um rangido. O ar do lado de fora era denso, cheio de fumaça e gritos. Ele viu uma multidão se formando ao redor do ônibus. Alguém começou a filmar o acidente. Gabriel sentiu um impulso de escapar, mas a visão de Mariana o prendeu no lugar. E então, no meio da desordem, uma voz alta e energética ecoou. "É agora que a verdade aparece." Era um homem que havia surgido do meio da multidão. Ele não era desconhecido, era alguém que Gabriel reconhecia, alguém de uma vida passada, um ex-colega de sua família, um homem que guardava segredos obscuros. O olhar de desdém que ele lançou para Gabriel fez seu estômago revirar. "Você pensou que ia escapar do seu passado, Gabriel?" O tom do homem era carregado de ironia. "Vocês têm mais em comum do que imaginam." Ele apontou para Mariana, e a tensão explodiu. O murmúrio cresceu, como um tsunami. O que ele queria dizer? O olhar de todos se voltou para Mariana, e a tensão na atmosfera parecia impossível de ignorar. Gabriel sentiu um nó se apertar na garganta. Ele sabia sem saber que isso não acabaria bem. As palavras do ex-colega reverberavam em sua mente. O passado dele, o passado de Mariana, o que eles tinham em comum? O que estavam escondendo? "Você não pode deixar ele te manipular, Mariana." Gabriel gritou, mas em seu interior ele mal conseguia apoiar suas próprias palavras. O passado estava emergindo de repente, e ele não tinha ideia do que isso significava. O ônibus havia se tornado um campo de batalha emocional, e Mariana, na frente de todos, era o alvo. "Saia da minha vida!" ela gritou de volta, mas havia um medo em sua voz que Gabriel nunca tinha notado antes. Era como se ela estivesse se despedindo da última parte de seu orgulho, da esperança de uma vida tranquila. Ele saiu da sua inércia e correu até ela, sentindo a pressão de 1000 olhos atrás dele. O que mais ele não sabia? O homem começou a dar passos à frente. "Não se esqueçam do que eu disse. A verdade está perto e a luz sempre revela o que está na escuridão." E com isso, tudo mudou. O ar se tornou pesado, e a ideia de que Mariana poderia estar conectada a segredos da sua própria história o fez tremer. O que mais existia entre eles? O sentimento de culpa o consumia. Ele olhou nos olhos de Mariana, sentindo o peso do desconhecido ao seu redor. "Mariana, o que o homem está dizendo? O que ele sabe sobre nós?" O questionamento pairou. No ar, como uma sentença. Naquele instante de dúvida e desespero, a verdade parecia mais distante do que nunca. Gabriel olhou desesperadamente para Mariana. Os olhos dela estavam arregalados de medo, como se soubessem algo que ele não tinha ideia. O homem do passado estava avançando,
e a tensão era palpável. Ele podia sentir o batimento cardíaco acelerado, a adrenalina tomando conta. Mariana, o que ele sabe sobre nós? Ele repetiu, cada vez mais aflito. Antes que ela pudesse responder, o celular dela tocou, quebrando o momento. Um toque agudo ecoou na confusão. Mariana hesitou, piscando para o aparelho que vibrava freneticamente em sua mão. Era uma mensagem. A expressão dela se transformou, uma mistura de surpresa e horror que fez o sangue de Gabriel esfriar. Ela olhou para ele, a respiração ofegante. Não pode ser, não agora. Gabriel sentiu um aperto no peito, mas não conseguia imaginar o que estava prestes a acontecer. Um grito cortou o ar novamente, mas era diferente. Socorro, eles estão vindo! A voz era de uma passageira, e imediatamente a multidão ao redor pareceu entrar em pânico. O barulho cresceu, os rostos virando-se em todas as direções. A tensão estava em seu auge. Gabriel percebeu que algo ainda mais aterrorizante estava prestes a se desdobrar. Então, o homem, aquele que conhecia o passado de Gabriel, deu um passo à frente, colocando-se entre Mariana e o resto da multidão. A verdade, pessoal, a verdade! Sobre o que aconteceu com seus pais. Ele apontou um dedo acusador e o caos se intensificou. Gabriel congelou. Como você sabe disso? Ele gritou, mas o homem ignorou a pergunta, focando em Mariana como se ela fosse a única que importasse. Você vai dizer a verdade, garota, ou todos nós teremos problemas. Os murmúrios aumentaram. A tensão social se transformou em algo ainda mais volátil. Mariana puxou o menino para mais perto, segurando-o com força. Cale-se, você não sabe do que está falando. O desespero no tom dela era assustador, e de repente era como se todos os olhares se voltassem para ela. O que ela escondia? Você não pode esconder o que está dentro de você para sempre. O homem insistiu, uma expressão de satisfação surgindo em seu rosto. A verdade vai te encontrar, Mariana. Você sabe quem é o pai do garoto. As palavras ecoaram como um tiro. O silêncio tomou conta do ônibus. O choque no rosto de Gabriel era palpável. Pai do garoto? O que isso significava? Ele olhou para Mariana e viu a verdade estampada em seus olhos. Medo e uma raiva que queimava como fogo. Inesperadamente, ele sentiu que estava à beira de um abismo, prestes a mergulhar em uma realidade que nunca imaginou. Não! Cala a boca! Mariana gritou, a voz endurecendo. Você não tem ideia do que está dizendo. Mas naquele momento, o ambiente vibrou com uma nova tensão, e os rostos dos passageiros se tornaram uma massa de reações inesperadas. Havia aqueles que olhavam com compaixão, outros com condenação e alguns até mesmo com curiosidade sádica. Isso estava além de um simples acidente. Era uma revelação. Gabriel se sentiu perdido em um mar de emoções e dúvidas. O que mais estava escondido ali? Ele buscou a mão de Mariana, mas ela se afastou, parecendo mais distante do que nunca. Por favor, me diga que isso não é verdade, ele implorou, a voz rouca de desespero. Mas Mariana virou o rosto, lágrimas escorrendo, e Gabriel soube que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Antes que ele pudesse reagir, o homem se adiantou mais um passo, como se estivesse prestes a revelar o segredo que mudaria tudo. Acredite, a verdade é mais horrenda do que você pode imaginar. Está tudo gravado. Ele ergueu o celular, mostrando uma gravação que fez Gabriel tremer. Um grito ensurdecedor explodiu. O ônibus se transformou em um cenário de caos. Mariana desmoronou. O olhar dela, agora um desespero absoluto, buscava algo, alguém, em meio ao tumulto. E nesse momento, Gabriel percebeu que a linha entre passado e presente estava prestes a romper, revelando verdades obscuras que nunca deveriam ter voltado à superfície. Uma pergunta ecoava em sua mente, mais angustiante do que tudo. Até onde a verdade o levaria?
Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tensão no ar se intensificava. O homem diante de Mariana parecia ter acesso a segredos que nem ele mesmo sabia sobre si e sobre ela. O tumulto no ônibus crescia à medida que os passageiros olhavam fixamente, hipnotizados pela revelação inesperada. Você não pode ser sério. O que você sabe sobre mim? Mariana gritava, a voz tremendo, mas ao mesmo tempo feroz. Gabriel podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Cada palavra parecia um golpe. A verdade que estava por vir era um veneno. E ele só queria impedir que fosse liberado. Eu sei tudo. O homem sorriu, satisfeito com o caos que estava criando. O pai do seu filho, você o conhece, Mariana. E o mesmo homem que está na sua vida é parte integrante do meu mundo. Ele não é quem você pensa que é. Gabriel viu o rosto de Mariana mudar. O choque e a raiva a consumiam. O garotinho em seu colo olhava entre os dois, confundido, sem entender a gravidade da situação. O tempo parecia parar, enquanto a realidade se desdobrava em camadas mais sombrias. Basta! Gabriel gritou, queimando de frustração. Ele não sabia como, mas tinha que interromper aquela espiral descendente. Você está mentindo. Não pode saber o que está dizendo. A negação escapou de seus lábios como uma súplica. Mas, enquanto falava, sentia um receio crescente de que, no fundo, o homem estivesse certo. O passado tinha seu jeito de voltar à superfície. Os murmúrios se tornaram um rugido, e a multidão se mobilizava, atraída pela cena que se desenrolava diante deles. De repente, o homem levantou o celular novamente. E o que ele mostrou fez Gabriel arfar. Era uma gravação, uma cena de um passado que ele pensava estar enterrado. Imagens distorcidas de um rosto familiar sorrindo. E ele reconheceu. Pare! Não mostre isso! Gabriel se sentiu tonto. A angústia o invadiu, como se cada pulsar de seu coração ecoasse a dor de um segredo que não queria reviver. O homem ria, divertido com a ruína que estava semeando. Sim, Gabriel, você sabe que isso não pode continuar assim. Mariana também sabe. Ela só está tentando esconder a verdade. Chega! Mariana virou-se furiosa, e o olhar dela se fixou em Gabriel. Você me prometeu que nunca diria nada. Como você poderia? O chão sob os pés de Gabriel desmoronou. Promessa? O peso dessas palavras era esmagador. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O que Mariana sabia sobre ele? O que mais ela escondia? Algo dentro dele se despedaçou ao perceber que havia jogado suas fichas na pessoa errada. O ônibus todo estava preso numa expectativa sufocante. O pânico se espalhou como fogo, e de repente Mariana começou a chorar. A expressão dela era de um desespero profundo, e Gabriel viu os olhos dela se encherem de lágrimas. Por favor, não faça isso. Nesse instante, algo se desabou. Um passageiro no fundo do ônibus teve um ataque de pânico e começou a empurrar os outros, tentando sair a qualquer custo. A cena se tornou caótica. Gritos e empurrões, uma verdadeira bagunça. O medo geral fez com que as pessoas quisessem sair do ônibus, enquanto os sobreviventes das verdades expostas navegavam pela confusão. E então, do meio da multidão, um estalo. Com um movimento rápido, o homem tirou uma arma do bolso, erguendo-a ameaçadoramente. O ônibus inteiro congelou. O medo ia além das revelações de segredos. Agora, todos estavam na linha de frente do perigo real. Todos fiquem onde estão, ele ordenou, a voz rasgada de autoridade. Não forcem minha mão. A verdade deve ser dita, e eu vou garantir isso. O pânico tomou conta. Mariana, Gabriel gritou, mas sua voz era abafada pelo clamor. O clima havia mudado novamente. O mundo fora do ônibus sumira, e agora tudo o que restava era uma angústia
e o terror que dançavam no ar. O que mais ele não sabia? Como a verdade que estava prestes a ser revelada poderia se tornar mais mortal do que ele jamais imaginou. E então, numa fração de segundo, tudo girou. Tudo podia mudar mais uma vez. O ônibus continuava parado, a tensão incontrolável. E a arma na mão do homem parecia quase uma extensão de seu próprio corpo. A verdade deve ser dita. Ele repetia, como um mantra, enquanto o pânico se espalhava pela multidão. Gabriel sentia seu coração martelar no peito. Cada pulsação lembrava-o da fragilidade do momento. Mariana! Ele gritou novamente, tentando se aproximar dela, mas a situação era caótica. Passengers estavam se espremendo, buscando alguma saída, e o garotinho se agarrava com firmeza à mãe, os olhos arregalados. Ele entendia que ali, naquele ônibus, tudo mudara em um instante. O homem com a arma parecia desfrutar do controle que tinha sobre aquela cena. Ele girou lentamente, avaliando as expressões dos passageiros. Dos que estavam em choque, a outros que olhavam com uma expectativa mórbida. A verdade vai libertar você, Mariana. Sua voz ecoou, carregada de uma satisfação quase malévola. Mas, enquanto a tensão ficava cada vez mais insuportável, algo inesperado aconteceu. Um barulho ecoou de fora do ônibus. Um som distinto de sirenes, mas não de qualquer viatura. Policial! Era uma ambulância e, com ela, uma equipe de socorristas começou a se aproximar rapidamente. As sirenes cortaram o ar, criando uma nova camada de ansiedade. Os olhares mudaram, agora atingidos pelo receio de que o que estava prestes a acontecer seria ainda mais violento. Agora, você está acabado! O homem gritou, afastando-se do grupo, tentando ter certeza de que aquela informação não vazasse. Gabriel percebeu que, bem naquele momento, tudo poderia desmoronar. Ele precisava agir. Correu na direção de Mariana, mas a pressão da multidão o mantinha preso. Você não sabe o que está fazendo, ele berrou, mas as palavras estavam presas na garganta. O homem girou novamente, arma em punho, os olhos chispando de raiva. Eu não vou deixar que a verdade escape. A vida deles vale menos que sua proteção. Um tiro saiu do nada, e o barulho foi ensurdecedor. O tempo parecia parar, mas o som não era de uma bala disparada. Era uma explosão. Uma pessoa do lado de fora havia atacado, e a janela do ônibus estourou em 1000 pedaços. O ônibus começou a tremer, e as pessoas entraram em pânico. Mariana segurou seu filho com toda a força, enquanto a realidade se transformava em um pesadelo. E então, a figura de uma mulher surgiu em meio ao caos. Era uma mulher que Gabriel conhecia. Era sua mãe. A mesma mulher que ele pensou estar distante, que havia fugido para longe de tudo. Agora, ela estava ali, no meio da confusão, os olhos arregalados, parecendo tão surreal quanto a situação. Gabriel! Ela gritou, a dor clara em seu tom. Precisamos falar, agora! Gabriel ficou congelado. A mulher que ele pensava ter abandonado o seu passado estava ali, no meio do tumulto, em meio das próprias verdades que ele queria esconder. As palavras dela cortaram através do barulho. Você tem que entender, isso não é o que parece. Mariana a olhou com confusão. O que você sabe sobre nós? A pergunta pairou no ar, e tudo parecia estar prestes a desabar. O mergulho no desconhecido agora era esmagador. O homem com a arma olhou para a mulher, visivelmente perdido. A tensão no ar ficou eletricamente densa. Você não deveria estar aqui. Ele estendeu a mão, direcionando a arma para ela. A situação era louca. A mulher respirou fundo, sua expressão determinada. Se você não contar a verdade, todos nós estaremos condenados. Ela se virou, os olhos brilhando com uma resolve que Gabriel não tinha visto há anos. Agora, o mistério pairava no ar. Quem era ela realmente? O que mais estava em jogo?
E qual era a verdadeira natureza de cada ligação entre eles? O ônibus, agora um palco de verdades gritantes e uma nova revolução, entrava em um território desconhecido. Gabriel mal sabia como a sua vida se entrelaçava com a de Mariana, mas naquele momento, tudo girava em torno da revelação chocante que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O caos se intensificava e uma nova pessoa estava prestes a desvelar verdades que poderiam destruir tudo o que eles conheciam. O que mais estava para ser revelado? O ônibus estava em estado de caos. Gritos ecoavam e os passageiros se espremiam em busca de saída, enquanto a tensão reverberava entre eles como uma tempestade prestes a quebrar. Gabriel olhou para sua mãe, que agora estava ali, diante de tudo, desafiando a lógica da situação. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou, o coração aos pulos. "A verdade está prestes a ser revelada, Gabriel", ela respondeu, a voz tremendo. Eu não podia ficar de fora. A adrenalina tomou conta dele, forçando-o a ignorar a confusão ao seu redor. O homem com a arma parecia entusiasmado, como se tivesse tudo sob controle. Mas o olhar de Gabriel se fixou em sua mãe. "Você sabe o que está acontecendo?" Ele sentiu um nó na garganta, sua mente girando. A repercussão daquela revelação poderia alterar tudo. O homem, sem perder a confiança, sorriu avassalador. "Cada um de vocês tem uma história, que se entrelaça de maneira que nem sequer imaginam", ele provocou, olhando para Mariana. A tensão crescendo, a garota olhou entre Gabriel e sua mãe. "O que isso significa?" Uma gota de desespero se formou em seu olhar. "Significa que o passado nos toca a todos." O homem começou, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Outro tiro. Não disparado pelo homem, mas por uma figura que se lançou na porta do ônibus. Uma sombra que cortava a luz. Era um policial, gritando ordens. E atrás dele, uma equipe de SWAT se posicionava, armas em punho. "Saia da frente!" Um dos oficiais gritou, e a confusão aumentou. O homem que segurava a arma parecia perder o controle, sua expressão se transformando de desafio em desespero. Ele girou, mirando o policial, mas a mulher de Gabriel avançou. "Você não precisa fazer isso." A voz dela era firme, chamando a atenção de todos. Um confronto inesperado que pegou até Gabriel desprevenido. Os filhos da verdade estavam prestes a renascer. "Você sabe quem eu sou." Aquilo fez o homem hesitar, como se o fôlego tivesse sido cortado. Todos se calaram. O olhar do homem se estreitou e, em vez de se mover, ele ficou paralisado por um instante que pareciam horas. Uma tensão eletrizante tomou conta do ônibus. Você não pode ser", ele balbuciou, a voz falhando. E quando tudo parecia prestes a estourar, algo que ninguém esperava, uma gravação de celular. Um vídeo em que se via um encontro clandestino, onde o homem que agora ameaçava todos estava envolvido com a própria mãe de Gabriel. As imagens mostravam momentos de intimidade, segredos que poderiam desmoronar suas vidas. "Isso é uma arma de 2 gumes", ele gritou, tomando a situação de volta. "Você sabia que isso poderia acontecer." Não só a visão daquela gravação, mas a confirmação de uma conexão entre aqueles 2 mundos fez a realidade de Gabriel ruir. Ele olhou incrédulo para sua mãe. "O que está acontecendo? Você tem que me contar." "Gabriel, não é o que parece", ela implorou, os olhos marejados de lágrimas. "Eu nunca quis que você soubesse. Eu só queria proteger você." Mas as palavras dela pareciam tão distantes. Como isso se conectava à história de Mariana? Seu coração estava em frangalhos. Um novo grito ecoou, e o clima de caos recomeçou a se intensificar. O homem olhou para a multidão, a arma tremulando, como se não soubesse a quem temer mais. O que mais poderia ser revelado ali? Os laços familiares, segredos obscuros.
Tudo estava prestes a entrar em colapso. E Gabriel, no meio disso, percebeu que o que haviam guardado não era só uma questão de passado. Você é o pai do meu filho, não é? A voz de Mariana cortou o ar como um golpe. O impacto foi devastador. Gabriel sentiu a cabeça girar. Era difícil entender, difícil acreditar. O garotinho que estava em seu colo agora tinha uma linha que o ligava, não apenas a Mariana, mas a um passado que ele nunca imaginou que pudesse ser tão próximo. E enquanto a verdade se desenrolava numa espiral de revelações e revelações, Gabriel sabia que não havia mais volta. O que mais estava por vir, ninguém poderia prever. E no fundo, ele sabia que cada um ali tinha um papel a desempenhar, cada segredo um preço a pagar. Era apenas questão de tempo até que tudo fosse revelado. A tensão no ar era palpável. Mariana olhou para Gabriel, e o que seus olhares diziam foi aterrador. Eu nunca soube. Ela parecia prestes a desmaiar, a realidade a atingindo como um punho. Eu não soube que você era o pai do meu filho. As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas a intensidade delas fez com que todo o ônibus vibrasse. O homem com a arma riu, uma risada nervosa que ecoou por entre os passageiros. Vocês dois estavam tão ocupados escondendo a verdade que não perceberam que alguém sempre está assistindo. Ele apontou para Gabriel, e o olhar de desprezo era quase tão afiado quanto a lâmina da arma. Mas vou fazer uma pergunta que ninguém teve coragem de fazer. O que mais vocês escondem? Um grito rasgou o ar e a tensão foi substituída por pânico. Alguém na multidão murmurou sobre chamar a polícia, e isso só aumentou a histeria. O garotinho de Mariana, apavorado, começou a chorar, e ela o apertou mais contra o peito, os olhos maravilhados de desespero. Fique calmo, meu amor. Está tudo bem. Mas a verdade é que tudo estava longe de estar bem. Mas nesse clima de caos, algo inesperado aconteceu. Um dos passageiros, um homem idoso, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos emanavam uma determinação inabalável. Chega de mentiras, ele gritou, fazendo com que todos se voltassem para ele. Essas histórias têm que ser contadas. Todos estavam em choque. Gabriel olhou de relance para o homem, reconhecendo-o de algum lugar. Ele amaldiçoou mentalmente por não lembrar. O idoso continuou. Vejo rostos familiares aqui. O passado de cada um tem consequências que não podem ser ignoradas. E alguém precisa assumir a responsabilidade por isso. O homem com a arma hesitou, o desprezo dando lugar a uma incerteza. Você não sabe do que está falando, velho. Mas o idoso se aproximou mais, ignorando a ameaça iminente. Você sabe quem realmente é, sabe quais as consequências de suas ações. Nesse momento, com as palavras dele ressoando, veio uma verdade inesperada. O idoso apontou para a mãe de Gabriel. Como você pôde? Ele a chamou pelo nome, e tudo se iluminou em um momento de verdadeiro terror. Você sabia que ele estava vivo? Você sabia que ele estava na cidade? Como pôde deixar essa criança sofrer? Gabriel sentiu seu coração parar. Ele olhou para a mãe, esperando que ela negasse, que dissesse que era uma loucura. Mas a expressão dela mudou. A dor no olhar dizia mais do que 1000 palavras. Eu fiz o que achei que era melhor. A tensão nas suas palavras era quase física. Melhor para quem? O homem idoso estava inflexível. Você destruiu vidas. Tudo por uma escolha errada. É hora de encarar a verdade de frente. O homem com a arma, agora claramente agitado, olhou para o idoso e depois para Mariana. O jogo de poder estava mudando, e ele não gostou disso. Vocês acham que vão sair impunes? Que podem mexer no passado e deixar isso por isso mesmo? Mas antes que alguém pudesse responder, uma luz ofuscante cortou o ambiente. A porta do ônibus se abriu de uma vez,
e a equipe de SWAT irrompeu, armas em punho. Um oficial gritou para todos se afastarem. O homem da arma ficou sem saber o que fazer. A situação tinha mudado rapidamente, e no meio do caos e da confusão, uma nova realidade foi lançada. O homem idoso, com os olhos fixos em Gabriel, deu outro passo à frente. Gabriel, eu sou seu avô. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio foi ensurdecedor. Sua mãe e eu éramos próximos, mais próximos do que você sabe. Gabriel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? O passado se agitava em sua mente, revelando um emaranhado de segredos que parecia impossível. O que mais estava escondido? Mariana olhou para Gabriel, confusa, sua expressão refletindo o mesmo horror que ele sentia. E enquanto a tensão aumentava, o que antes era apenas um acidente de ônibus se tornava uma tempestade de revelações. O que mais o homem idoso sabia? Como a teia de segredos e mentiras se entrelaçava ao redor dele? Entre gritos e sirenes, o que deveria ser um dia comum, agora estava se transformando em um verdadeiro campo de batalha, onde a verdade, por fim, estava prestes a ser exposta. E o impacto poderia destruir tudo o que Gabriel conhecia. O ônibus estava em um silêncio tenso, a revelação do idoso pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para a mãe, sem entender como as palavras "eu sou seu avô" ainda ecoavam em sua cabeça. Uma onda de choque o atingiu, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Ele sentiu suas pernas tremerem. O que isso significava? O que mais estava escondido? Mariana também estava atordoada. Seus olhos se deslocaram rapidamente entre Gabriel e o homem mais velho, a confusão estampada em seu rosto. O garotinho, ainda nos braços da mãe, parecia não entender a gravidade da situação, mas o medo nos olhos dela falava por si. Era um retrato das desolações de um passado que todos tentavam enterrar. As sirenes da polícia começaram a se aproximar, e a tensão se intensificou. O homem com a arma, agora visivelmente nervoso, olhava ao redor, os olhos acesos de desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém aqui sairá até que a verdade seja contada. Ele gritou, apontando a arma para o idoso, como se buscando um alvo. Todos vocês têm algo a perder. O velho, com um olhar de determinação, não recuou. É a hora de parar com as mentiras, garoto. A verdade pode doer, mas é a única saída. Mas o homem com a arma se moveu, como um animal encurralado, a tensão aumentando a cada segundo. Gabriel sentiu um aperto no peito. Algo estava prestes a acontecer e a atmosfera estava carregada. E então, do nada, um tiro ecoou. O pânico irrompeu. Era um som que fez a multidão congelar por um instante antes de explodir em gritos de terror. Gabriel imediatamente olhou para Mariana, que havia se jogado sobre seu filho, protegendo-o. O homem ao lado deles tinha caído no chão, a arma ainda em suas mãos, mas o olhar estava vazio. A realidade subitamente se tornara uma tragédia. Mas antes que o horror se instalasse, uma figura surgiu da multidão. Uma mulher, com o cabelo desgrenhado e a roupa rasgada, correu em direção ao ônibus, gritando desesperadamente. Não! Ela estava perto demais. Gabriel reconheceu aquele rosto. Era Sofia, a namorada de seu irmão, e também parte do emaranhado de segredos que ele mal conhecia. Ele não pode saber. Precisamos sair. Agora! Mariana olhou para Gabriel, apavorada. O garotinho, sem entender, apenas observava, os olhos cheios de perguntas. O que está acontecendo? Ele sussurrou. Gabriel não tinha respostas. A revelação de que aquela mulher estava envolvida parecia um pesadelo. Por que ela estava ali? Uma nova onda de gritos ecoou enquanto os passageiros se empurravam para a saída, alguns ainda em estado de choque, outros tentando entender a situação. Gabriel sentiu que o controle estava escapando. Ele se aproximou de Sofia,
tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. O que você sabe sobre tudo isso? Como você se envolveu com nossa família? Mas antes que ela pudesse responder, outra reviravolta ocorreu. Um segundo tiro. Mas desta vez, não foi em direção ao ônibus. Era como se a realidade estivesse se desdobrando em algo ainda mais sinistro. No momento em que as sirenes cortaram novamente, 2 homens em trajes de federal invadiram o ônibus. Um deles gritando: "Todos saiam! É uma operação! Ninguém se mova!" A tensão subiu a níveis insuportáveis. Gabriel sentiu uma onda de desespero aumentado por aquilo tudo. "O que está acontecendo?" ele gritou sem saber a quem se dirigir. As revelações estavam demasiado rápidas, dentes afiados cortando o próprio pano da sua vida. O passado, todos os segredos, tudo parecia se unir em um único ponto. Ele olhou para a mãe novamente. O que mais escondia? O que mais ela havia escondido dele? "Gabriel, você precisa escutar!" Sua mãe gritou, a voz embargada, trazendo todos os olhares de volta. "Há muito mais em jogo. Não sou a única que você precisa ouvir." E com isso, a tensão ao redor disparou. A verdade estava se desenrolando como um novelo de lã, e ele não sabia se tinha coragem de seguir o fio. Enquanto tudo isso acontecia, uma última frase cortou como uma faca. "O que você vai fazer quando descobrir que tudo isso é só o começo? Você não vai gostar do que vai saber." A voz era familiar. O que estava a esperar pela revelação? O que mais estava escondido? Gabriel sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A única certeza que tinha era que as respostas estavam ao virar da esquina. Mas a que preço? A verdade poderia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. O ônibus estava em um silêncio tenso. A revelação do idoso pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Gabriel olhou para a mãe, sem entender como as palavras "eu sou seu avô" ainda ecoavam em sua cabeça. Uma onda de choque o atingiu, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O que isso significava? O que mais estava escondido? Mariana também estava atordoada. Seus olhos se deslocaram rapidamente entre Gabriel e o homem mais velho, a confusão estampada em seu rosto. O garotinho, ainda nos braços da mãe, parecia não entender a gravidade da situação, mas o medo nos olhos dela falava por si. Era um retrato da desolação de um passado que todos tentavam enterrar. As sirenes da polícia começaram a se aproximar e a tensão se intensificou. O homem com a arma, agora visivelmente nervoso, olhava ao redor, os olhos acesos de desespero. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém aqui sairá até que a verdade seja contada", ele gritou, apontando a arma para o idoso, como se buscando um alvo. "Todos vocês têm algo a perder." O velho, com um olhar de determinação, não recuou. "É hora de parar com as mentiras, garoto. A verdade pode doer, mas é a única saída." Mas o homem com a arma se moveu, como um animal encurralado, a tensão aumentando a cada segundo. Gabriel sentiu um aperto no peito. Algo estava prestes a acontecer, e a atmosfera estava carregada. E então, do nada, um tiro ecoou. O pânico irrompeu. Era um som que fez a multidão congelar por um instante, antes de explodir em gritos de terror. Gabriel imediatamente olhou para Mariana, que havia se jogado sobre seu filho, protegendo-o. O homem ao lado deles tinha caído no chão, a arma ainda em suas mãos, mas o olhar estava vazio. A realidade subitamente se tornara uma tragédia. Mas antes que o horror se instalasse, uma figura surgiu da multidão. Uma mulher com o cabelo desgrenhado e a roupa rasgada correu em direção ao ônibus, gritando desesperadamente: "Não, não!" Ela estava perto demais. Gabriel reconheceu aquele rosto. Era Sofia, a namorada de seu irmão. E também parte do emaranhado de segredos que ele mal conhecia.
Ele não pode saber. Precisamos sair. Agora. Mariana olhou para Gabriel, apavorada. O garotinho, sem entender, apenas observava, os olhos cheios de perguntas. O que está acontecendo? Ele sussurrou. Gabriel não tinha respostas. Revelação de que aquela mulher estava envolvida parecia um pesadelo. Por que ela estava ali? Uma nova onda de gritos ecoou enquanto os passageiros se empurravam para a saída. Alguns ainda em estado de choque, outros tentando entender a situação. Gabriel sentiu que o controle estava escapando. Ele se aproximou de Sofia, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. O que você sabe sobre tudo isso? Como você se envolveu com nossa família? Mas antes que ela pudesse responder, outro tiro disparou do lado de fora. Todo mundo olhou na direção do barulho, os corações disparando. A voz de Sofia cortou o ar. Ele está vindo! Um grito estridente e a tensão se transformou em pânico total. As portas do ônibus foram arrombadas por policiais que entraram em um alvoroço, mas um dos oficiais, reconhecendo o homem no chão, esbugalhou os olhos, enquanto gritava, "É você!" Gabriel congelou. Era como se o tempo tivesse parado. O que ele não sabia? O oficial continuou, com a voz trêmula. "Jordan, você não deveria estar aqui." O homem que estava no chão, daquele jeito, era Jordan. O amigo do seu pai? O olheiro da família? Gabriel olhou de novo, tentando entender. A confusão aumentou. O policial se aproximou de Jordan, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o próprio Jordan ergueu a cabeça e num sussurro disse: "A verdade sobre o que aconteceu, meu Deus, você não pode saber." E então, como se tudo estivesse conectado, Sofia olhou para Gabriel e sussurrou: "Gabriel, você precisa entender. O seu irmão não morreu. Ele está aqui, no meio de tudo isso." As palavras dela ecoaram na mente de Gabriel como um massacre. A multidão começou a se agitar novamente. Começaram a entrar e outra voz gritou: "Estamos cercados." Confusão tomou conta, mas no meio do clamor, Gabriel se agarrou à revelação chocante de que seu irmão poderia estar vivo. "Não, isso não pode ser verdade," ele gritou, as mãos trêmulas. O pânico e a angústia misturavam-se, formando um turbilhão de emoções. Olhos arregalados, a realizá-lo, todos estavam prestes a se confrontarem com verdades que poderiam mudar tudo. E a única certeza que ele tinha era que o que viria a seguir era mais devastador do que qualquer coisa que tinha experimentado até então. E quando olhou para Mariana e seu filho em busca de respostas, sentiu que havia algo mais profundo e obscuro interligando todos ali. O passado estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém estava preparado para enfrentar. E Gabriel sabia que tudo o que pensava saber sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Por que tudo estava tão entrelaçado? O que mais estava sendo escondido? O caos no ônibus parecia um pesadelo interminável. Gabriel olhou em volta. O pânico estava estampado nos rostos dos passageiros, que se espremiam, buscando uma saída. A tensão era palpável. Ele se virou para sua mãe, esperando uma explicação. Mas as palavras escapavam dela. As revelações haviam se tornado um furacão, e cada segundo contava. Mariana, com o filho nos braços, olhava para Gabriel com uma mistura de desespero e esperança. O garoto, assustada, segurava firme a roupa da mãe. As sirenes ainda ecoavam ao longe, mas a verdadeira explosão de sentimentos estava dentro do ônibus. Jordan, o amigo da família, ainda no chão, murmurava: "A verdade, vocês não estão prontos para isso." Seu olhar, cheio de dor, refletiu o peso de segredos que agora estava prestes a ser revelado. Então, o idoso, avô de Gabriel, deu um passo à frente. "Chega! É hora de parar com isso." A determinação em sua voz ecoou como um chamado à ação.
Ele olhou para Jordan com firmeza. Você tem que contar o que sabe, agora. A pressão aumentou. O homem armado, encurralado pela situação, começou a tremer. Calem a boca. Ninguém sabe de nada. O medo despontava em seu olhar. Os policiais se aproximavam lentamente, armas apontadas, prontos para agir. Sofia, que antes estava escondida, agora aparecia como uma luz na escuridão, forçando um caminho entre a confusão. Diga a verdade, Jordan! Sofia gritou, com o coração na mão. É hora de acabar com isso. Todos precisam saber o que aconteceu. No meio de toda a gritaria, um silêncio tomou conta. Todos os olhares estavam em Jordan. Gabriel podia sentir a tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. O homem respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Tá certo, eu vou contar. As palavras dele começaram a fluir. A história antiga de um erro trágico, de uma vida roubada, de um irmão que ele não sabia que ainda estava vivo. Uma rede intrincada de escolhas e decisões que sufocava suas famílias em segredo e mentiras. O garotinho olhou para a mãe, seus olhos refletindo um medo infantil, mas também uma esperança estranha. A verdade estava se aproximando. Jordan, com a voz hesitante, finalmente revelou. Seu irmão Gabriel, ele foi levado, por questões que vão além de nós. Ele está aqui na cidade, em algum lugar, em perigo, mas vivo. O impacto das palavras fez Gabriel sentir como se o chão tivesse se aberto abaixo dele. O que isso significava? Seu coração acelerou, a adrenalina disparou. Você está mentindo! Gritou o homem armado, mas seu desespero transparecia. Os policiais estavam prontos. Um deles se aproximou lentamente. Solte a arma. É sua única chance. Estamos aqui para ajudar. Ninguém precisa se ferir. Com a revelação, uma onda de emoções varreu o ambiente. Gabriel olhou para Mariana, que sussurrou: Vamos encontrá-lo. Juntos. O coração dele se encheu de esperança e determinação. O homem, percebendo que havia perdido o controle, deixou a arma cair. O barulho foi como uma explosão no ar. Os policiais finalmente tomaram sua posição, prontos para prender o homem que estava se afundando nas suas próprias mentiras. A multidão fora do ônibus começou a dispersar, enquanto sirenes se aproximavam. O caos parecia estar se acalmando, mas o estrago já havia sido feito. O passado tinha chegado de volta em um furor, e a verdade finalmente havia começado a se revelar. Gabriel sentiu um misto de alívio e medo do que viria em seguida. Profundamente comovido, ele olhou ao redor, encontrando o olhar da mãe, que apesar de seus segredos, estava ali por ele. Foi um momento de união, mesmo em meio ao tumulto. Eles tinham um novo caminho pela frente. A verdade pode machucar, mas é a única forma de seguir em frente, sussurrou o avô de Gabriel. E enquanto a equipe da SWAT levava o homem embora, a realidade se firmava na mente de Gabriel. Ele tinha que encontrar seu irmão. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: eles iriam descobrir, e juntos enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Agora preciso de você. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. É só assim que podemos expandir nossa jornada juntos.